você que nos ouve, nos assiste. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast TI, uma iniciativa da MPS Soluções em parceria com a HP. E hoje eu estou acompanhado novamente da Jane Greco, ela que é diretora executiva da MPS Soluções. E como você que nos assiste pode observar, estamos num cenário um pouquinho diferente dos demais episódios de 2023, não é mesmo, Jane? Totalmente, mas com o mesmo carinho de sempre, né, Jorge? Com certeza. Bom, para quem está nos acompanhando, nós estamos aqui na sede da HPE em Alphaville, mas o formato continua o mesmo, trazendo inovação, trazendo tendência, trazendo conteúdo de valor para você, líder do mercado de tecnologia da informação, que quer estar antenado ou mais bem informado sobre aquilo que é pauta na agenda dos principais executivos de TI. E para que você possa continuar nesta jornada, eu, Jorge Dalfovo, vou estar mediando mais uma conversa e hoje tenho a oportunidade de conversar e entrevistar o André Frigo, ele que é gerente de desenvolvimento de negócios aqui na HP. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jane. Prazer estar aqui com vocês. André ou Frigo? Como que você prefere? Vamos com o Frigo, que só tem um na HP. Fantástico. Bom, Frigo, vamos começar o conteúdo que visa falar sobre transformação digital e basicamente trazer a transformação digital mais em um viés de meio, né? De habilitador de muitos processos, um habilitador de muitos negócios, inclusive. E aí, neste contexto, eu gostaria de começar te perguntando sobre como que o Frigo define transformação digital, de acordo com toda a tua experiência de mercado, e quais as particularidades que este nome amplo e popular tem em cada nicho ou cada tipo de negócio. Perfeito. E é um tema interessante, né? Porque, primeiro que existe todo um estigma por trás de transformação digital. O que isso significa, como é que eu faço, que resultado isso me traz e traz para o meu negócio. Cada um de nós, se a gente googar agora transformação digital, a gente vai ver diferentes significados. Eu gosto de pensar mais simples. Para mim, sendo bem transparente, transformação digital nada mais é do que aplicar a tecnologia correta e adequada para viabilizar, para promover, para habilitar novas experiências, novos produtos, experiências para cliente interno, para cliente externo, e que no fim do dia se resulta em diferencial competitivo e vantagem competitiva. Simples assim. Quando a gente fala de transformação digital, a gente obviamente entende, e à medida que a gente conversa aí com o mercado, com os nossos clientes, a gente observa similaridades, diferenças, desafios. Similaridade, óbvio, todo mundo quer falar de transformação digital, todo mundo quer trazer transformação para o negócio. É uma necessidade, né? Não tem a menor dúvida, é questão de sobrevivência. Se não transformar, não sobrevive, é simples assim. À medida que a tecnologia evolui, os negócios também evoluem e requerem tecnologia de forma diferente para habilitar essas novas experiências. Quando a gente fala de similaridade, o que a gente observa? A gente conversa com clientes, a gente entende desafio, a gente sugere soluções, mas no fim do dia, transformação digital tem diferentes significados. A depender do cliente, a depender da indústria. Se a gente vê diferenças e similaridades entre clientes da mesma indústria, imagina entre indústrias diferentes. Mas a grande verdade é, e isso não somos nós aqui falando, é uma realidade de mercado. Quando a gente fala de como habilitar a transformação digital, não tem como não falar de monetizar dado, por exemplo, de utilizar dado, que gosto de dizer que dado nada mais é do que o estado exatamente anterior ao da informação, ou da vantagem competitiva. Então, como monetizar dado para transformar dado em informação de valor para o negócio? Hoje não tem como não falar de novas arquiteturas. Essa questão do TI como serviço, a plataforma, o híbrido, a nova realidade que isso traz para as diferentes agendas de transformação digital. E sobre aquilo que a gente já discutiu várias vezes de borda. O que é borda? Hoje a gente vive uma realidade diferente quando a gente fala de negócio. Com certeza. Os negócios não estão mais dentro de quatro paredes que nós conhecíamos como data center. Os negócios estão nas plantas, que é onde, se a gente pensa em manufatura, o processo fabril, se a gente pensa em saúde, diagnóstico na ponta. E existem N pesquisas que corroboram essa tese de que hoje a maior parte dos dados estão na borda e o híbrido vem para habilitar novas experiências, a transformação propriamente dita nesse processo dos nossos clientes. E é gostoso isso, né, que você comentou, porque
você falou de vários nichos de mercado. E a transformação digital, ela está fazendo parte de todos eles. Né? Para que essas empresas consigam se manter e mesmo alavancar, né, as modernidades e o próprio setor de cada uma, a transformação digital hoje é vital para elas. Eu entendo que cada um tem o seu molde, cada um tem o seu momento, mas a transformação digital realmente é vital para as empresas nas datas de hoje. Né? Legal que a gente fala aqui o conceito de transformação digital como vantagem competitiva, mas também como sobrevivência, né? Sobrevivência dos negócios. E quando a gente fala sobre isso, também acho que vale ressaltar a questão da maturidade, do momento de cada empresa para saber como iniciar esta jornada. Sabemos que, Frigo, muitas empresas acabam confundindo e acreditam que possuem um processo ou uma agenda de transformação digital, quando na verdade estão apenas iniciando um processo de digitalização que faz parte, porém não necessariamente isso significa transformação digital, né? E aí você traz uma ideia de que, com certeza, os dados são capturados na borda, né? E se esses dados não passam por uma estrutura híbrida que transforme estes dados em inteligência, em insights para os negócios, a gente não consegue monetizar e dificilmente a gente consegue agregar valor ou transformar a experiência do cliente. E aí, pensando neste diagnóstico, falando de digitalização, que é um termo popularmente ou de certa forma constantemente confundido ou colocado como sinônimo de transformação. Quais as primeiras etapas que as empresas devem tomar em conta quando começam a trazer a agenda de transformação digital para os seus negócios, Fê? Perfeito. Bom, quando a gente pensa em ciclo de vida de transformação, não que exista de fato o famigerado ciclo início, meio e fim, mas a gente passa por 4 grandes momentos, né? A primeira é a questão da estratégia. E quando a gente fala de transformação, é diferente de falar transformação e transformação digital. Muitas vezes a gente vê a ênfase na transformação partindo da TI, quando no fim do dia voltamos à tese de que TI é habilitador. Então, a questão estratégica ela parte do negócio, é de fato a transformação, entender enquanto negócio aonde estamos hoje, quais são as novas experiências que de fato temos que promover para clientes internos, para clientes externos, e como utilizar o que há de melhor do ponto de vista de tecnologia, no tamanho adequado, no momento adequado para habilitar essa transformação. Segundo, óbvio, e muitas vezes a gente começa a conversa desse segundo momento, que é o planejamento. Planejar é diferente de ter estratégia. Você planeja com base numa estratégia, não ao contrário. E depois a gente entra num ciclo de vida já conhecido, que é a execução propriamente dito, que sem o planejamento e sem uma estratégia pautada no negócio não há transformação digital. Aonde eu estou, como eu quero ir, como é que eu vou chegar, é vital para que essa transformação seja realizada com perfeição e com resultados satisfatórios. Sem dúvida. E ponto importante que você comentou, onde eu estou? As respostas, as perguntas a serem respondidas eu sei para onde eu preciso ir, quanto tempo eu levo, quanto isso vai me custar, que investimento eu preciso ter. Você não consegue responder isso sem saber onde você está. E no fim do dia, o último capítulo, que é o menos importante quando a gente fala de transformação, é o dia 2. Então, implementar a transformação é um passo importante, é complexo, mas no fim do dia tem sempre o dia 2, que é como é que eu sustento tudo isso depois. Se a operação, o modelo operacional não evolui à medida que a transformação acontece, os resultados eles simplesmente não vêm e aquilo acaba se tornando frustrante, né? Exato. Mas a gente vive nessa trajetória de mudança, né? Eu falo que desde a invenção da roda, aí você vai para... De adaptação e movimento, não é? Você vai para a parte de revolução industrial, indústria 4.0. Então, todo o mercado hoje ele vive em constante mudança. E cada um tem que aplicar, como o Frigo colocou, o que lhe compete e aquilo que vai sair lá na frente com resultado positivo. Porque independente da onde você está, né? Você deve ter esse resultado positivo, você é cobrado por esse resultado positivo. A sua empresa depende disso. Então, cabe a nós aqui, né, que conhecemos
a área, como o Rodrigo também colocou muito bem feito, que o TI, ele não é a transformação, o TI é que vai viabilizar essa transformação. E cabe a nós estarmos juntos dos nossos clientes, viabilizando essa transformação. É legal porque, de fato, imagino que a HP ela se posiciona justamente como um habilitador, né? Não é que, de fato, a HP possui uma solução que vai trazer transformação. Imagino que as soluções que a HP tem de ponta a ponta, não é Frigo, elas dão sustentabilidade e permitem que a transformação digital ocorra desde um viés de facilitação tecnológica, não é? Correto, sem dúvida. Frigo, para aqueles que estão nos ouvindo e que talvez deixaram escapar, eu gostaria que você de novo frisasse, achei fundamental e fantástico. Frigo vai frisar. Frigo vai frisar, gostei, já criamos, né? As 4 etapas da transformação digital. Você pode citar novamente para que as pessoas que nos ouvem ou nos assistem possam relembrar, porque eu acho que é fundamental ter este olhar para faltado completamente. Quais são, novamente? Bom, a gente começa com a estratégia, que de fato emana do negócio. É o negócio entendendo aonde está, em que contexto opera, quais são os desafios e as novas experiências a serem promovidas para cliente interno ou externo. Segundo, a questão do planejamento. Trabalho conjunto não é responsabilidade da TI, não é responsabilidade de uma única área, mas é planejar com base na estratégia. De todo o ecossistema. Correto. Terceiro? A execução propriamente dito, que sem planejamento e sem estratégia não há execução bem sucedida. E no fim, que é tão importante quanto, o dia 2, a sustentação de toda essa transformação que essa jornada traz para cada negócio. Agora, a gente fala sobre transformação e vocês já praticamente entraram neste tema, mas a transformação por si só não se sustenta quando a gente não tem uma cultura forte, um olhar de movimento, né, orientado a observar o mercado, analisar tendências e se movimentar de forma estratégica e rápida, olhando para o seu negócio e para as soluções que a gente oferece. Qual o impacto da cultura e como que, de certa forma, a própria tecnologia acelera este processo, impulsiona este processo, inclusive de cultura, que tem mais um DNA comportamental? A gente analisa que cultura está intrinsecamente ligado aos líderes, porque um exemplo muito bacana que eu costumo utilizar em cultura de inovação, de transformação, aqui no Brasil, ao contrário de outros países, nós temos ainda uma matriz de transformação, uma matriz de inovação muito liderada pelo setor público, inclusive, que lidera grandes investimentos em inovação. O setor privado ainda tem um pouco de receio de inovar. E transformação digital é inovação, né? Smart Cities, né? As Smart Cities, por exemplo, acho que é um excelente ponto aqui, mas essa questão cultural, Frigo, qual o impacto de trabalharmos essas 4 fases, mas não conseguirmos alinhar a cultura de quem está envolvido? Perfeito. Bom, de forma Complicado, né? é complexo, a resposta é simples. Sim. O impacto é total. A execução não é assim tão simples. Se a gente dá um passo para trás e esquece um pouquinho o digital e fala só de transformação, todo e qualquer processo de transformação ele é composto por 3 grandes componentes. Tecnologia, processos, parte da transformação é modernizar, é criar novos processos, e pessoas. E quando a gente fala de pessoas, a gente está diretamente conectado com cultura. Se a gente não tem, de fato, uma cultura transformacional, simplesmente esse processo, que no fim do dia a gente falou de fases do processo de transformação digital, mas tem 3 componentes. Se de fato nós não temos uma cultura transformacional, no máximo a gente vai estar trilhando uma jornada de modernização e não de transformação, que é o que a gente está conversando aqui. Exatamente. Eu acho que a gente transformação digital não é simplesmente mudar a arquitetura da empresa, né? É muito mais que isso, é muito mais forte que isso. E essa parte de cultural, pessoal, eu acho que é o que mais impacta, né? Para que a empresa consiga trilhar os 3 pontos que você colocou e sair lá na frente com essa transformação de modo, não sei se tranquilo é o termo, mas de uma forma
que a empresa realmente consiga registrar e ter o resultado para isso. Consiga acompanhar, A metrificar. partir do momento que você não consegue esse fator humano, a situação realmente fica complicada, né? E eu acho interessante a gente pontuar que um dos fatores que provavelmente era um dos grandes entraves quando a gente fala de transformação digital sempre foi o tema orçamentário, né? A disponibilidade de recursos para trabalhar com inovação, com transformação digital, porque em algum momento será necessário investimento em tecnologia, fato. E aí eu acho que é interessante a gente pontuar também que a HP vem em um viés, em uma metodologia, em um modelo de negócio que não é novo, mas está cada vez mais popular em função de todos esses movimentos, né? E justamente se reinventa e se adapta para o momento atual de mercado, dizendo, olha, você pode confiar e trazer o seu negócio em uma infraestrutura como serviço, em uma cloud privada como serviço, e eu consigo, de certa forma, até te apoiar em um processo de transformação digital, que provavelmente antes seria um dos entraves à questão de disponibilizar, né, fluxo de caixa imediato para adquirir esta solução. Qual é o impacto da plataforma HP GoinLay dentro de uma agenda de transformação digital para os negócios, Frico? Perfeito. Primeiro, eu acho importante a gente discutir que, geralmente, quando a gente tem a dificuldade de olhar para esse processo de transformação em razão, olhando para ele como custo, a gente não está falando exatamente de transformação, e sim do viés tradicional, que é modernização. É TI para TI, e isso geralmente é visto como custo. Quando a gente fala de transformação, o foco muda. Transformação digital, o foco não está mais no valor monetário da tecnologia, sim no valor que ela entrega, que ela gera para o negócio. Transformação, como a gente falou, ela não tem início, meio e fim. Ela começa e uma jornada, né? Exatamente isso. Uma jornada sem fim. Correto. E é um processo evolutivo, ou seja, geralmente hoje quando a gente fala de transformação digital, é comum a gente ver os famosos roadmaps de 3 a 5 anos. Mas quando a gente chega no terceiro ano, já não são mais 2, são mais 3, são mais 4, mais 5 para frente. E a grande vantagem quando a gente fala da TI como serviço, principalmente no conceito de plataforma, falando um pouquinho dos dois componentes, plataforma. Habilita, são as alavancas que o negócio pode acionar dependendo do momento da transformação digital. Pode ser que o momento seja com foco em monetizar dados, o outro é trabalhar o conceito da cloud privada, levando para as diferentes áreas de negócio o valor daquela solução. Então, trabalhar como plataforma hoje é fundamental porque dá todas as alavancas que o processo precisa para que ele ocorra. E segundo, entregar o que o negócio precisa no momento que precisa. Não existe mais um modelo onde existe todo o investimento no momento zero, principalmente quando a gente pensa que é um modelo evolutivo. Quando a gente chega num determinado estágio, aquele investimento feito no início ele já carece de ser refeito, ele carece de um reinvestimento. E não faz sentido hoje, com toda a capacidade que a gente tem condição de levar para cada um dos nossos clientes, que ainda discutamos esse modelo de um investimento enorme no momento zero para o consumo disso ao longo de um roadmap de 3, 5 anos. Eu acho interessante você colocou, né, como é que é a HP apoiar. Eu acho que a gente vai muito além do apoio. A gente tem a participação, né, nessa jornada que as nossas empresas, né, as empresas apoiam a gente a trabalhar. E a nossa solução, como o Frico falou de remake, como você colocou também, ela serviu como uma luva para esse momento, sabe? É exatamente esse termo. Serviu como uma luva, porque o cliente hoje ele está apto para poder fazer essa transformação que nunca vai terminar. Né? Você hoje está fazendo uma determinada transformação, mas eu sei que daqui X tempo eu vou ter alguma coisa nova, né? Tá aí uma série de novas inteligências artificiais, uma série de novas ideias, né? Desenvolvimento. Então, o GreenLay, que ele veio para isso. Ele vem para ser participativo nas empresas, né? Então, a gente consegue participar de todas as premissas, até ajudá-los nesse momento de qual é o melhor para você, até o último momento que você vai estar como cliente. Então,
Eu acho que o GreenLake, né, nós somos já um canal bastante antigo da HP, mas esse movimento que aconteceu já há muito tempo atrás, que hoje está aqui, hoje ele é a nossa solução, né, para tudo que a gente enxerga. Lógico que existem os mundos paralelos, a gente não vai deixar de estar acompanhando para quem precisa, mas o GreenLake, ele consegue realmente entender no momento do cliente, a necessidade do cliente e demais, evitar com que esse custo inicial venha inviabilizar outro projeto qualquer. Então a gente consegue estar acompanhando do momento zero, sendo participativos e fazendo com que esse cliente consiga navegar com uma tranquilidade bastante forte nisso. E tem um componente importante aí também, né? A gente falou da plataforma, habilitar o que o negócio precisa de acordo com a necessidade daquele momento, da estratégia. O entregar o que o negócio precisa no tamanho que ele precisa para aquele momento e o habilitar o híbrido, que é o que a gente falou muito, né? Hoje não existe mais o público, não existe mais o privado. O desafio é cada negócio encontrar o seu correto equilíbrio, o seu híbrido. E é isso olhando para esses três componentes e o GreenLake é a resposta imediata para cada um desses três componentes. Isso é um tema até para a gente ampliar essa discussão, Frigo, que talvez para quem está nos acompanhando nesse episódio, tem algumas dúvidas em relação até este modelo, este conceito que é a plataforma, né? HP GreenLake, Jorge, Frigo, Jane, para que eu possa iniciar um processo de transformação digital, transformação do meu negócio, tendo como, né, sendo suportado através das soluções da HP, neste caso de GreenLake, o que eu preciso? Juntar tudo que eu tenho, nada mais serve, eu preciso começar tudo do zero, ou eu posso reaproveitar algo. Como que o HP GreenLake, um modelo, conceito, né, que a gente vem falando, que você muito bem trouxe de um conceito híbrido dos dados no lugar certo, seja em uma nuvem privada, seja numa nuvem pública, que a gente não tenha esse engessamento, né, muitas vezes, das informações, dos processos, dos workloads que nós temos que rodar. Mas como que o cliente pode ter mais sensatez e que esse GreenLake faz sentido ou não para o momento que eu estou? Bom, partamos do princípio que o GreenLake ele se aplica a qualquer agenda, independente de que momento o cliente esteja. Não precisa iniciar um data center novo do zero. De forma muito pelo contrário. Combinamos. Muito pelo contrário. A ideia do conceito da plataforma, do híbrido e do entregar o que o negócio precisa é o oposto. É de fato, de novo, todo o processo transformacional ele é evolutivo. Ele começa num determinado tamanho, ele vai ganhando escala, ele vai ganhando musculatura. E a essência do GreenLake é, de fato, acompanhar esse processo evolutivo de cada uma das empresas, de cada um dos diferentes negócios. Nós temos acompanhado recentemente vários casos, né? Até pelos entraves burocráticos e segurança, mas muita gente que levou alguns workloads, levou parte da sua infraestrutura por uma nuvem pública e, de repente, por diferentes cenários, começam a fazer um trabalho um pouco reverso. Durante algum tempo a gente escutou de que era um caminho sem volta, e a gente está ouvindo que não é mais bem assim, né? Muitas empresas estão retornando. Para quem também está nos acompanhando, eu queria entender também, Frigo, que provavelmente seja uma dúvida dos nossos ouvintes e da nossa audiência, que tão amarrado eu fico com a HPE, com a MPE, em um modelo de contrato com o HP GreenLake. Perfeito. Bom, diferente do que observa-se hoje no conceito tradicional de nuvem, o GreenLake ele não traz amarrações, a velha história de a partir do momento que eu vou com o GreenLake eu não consigo mais sair. Muito pelo contrário. Eu diria que o grande componente do GreenLake que vai provar que essa solução de fato se aplica aos diferentes negócios é a experiência que ele entrega. Então, a questão de deixar o GreenLake não é pela questão de não posso fazê-lo, pela questão do custo, e sim porque eu não tenho razão para isso. O GreenLake ele acompanha a minha estratégia de transformação, a habilita e entrega exatamente o que eu preciso, quando eu preciso, sem impor as amarras que a gente encontra por aí, para que restringir uma eventual desmobilização, saída desse modelo.
E não que não seja também uma consequência de quem vai para a nuvem, como você colocou, né? O que a gente tem de diferencial, ainda mais do Lake, é que nós vamos estar por trás monitorando para vocês. E hoje a nuvem é absolutamente nada contra a nuvem existe, seja ela pública, seja... O mundo é híbrido, né? O mundo é híbrido, mas as empresas precisam entender que o negócio delas, às vezes, é outro e ela precisa ter um acompanhamento. E esse acompanhamento o GreenLake está fazendo sempre com o cliente. Então, assim, você nunca vai estar a mais ou muito vai estar a menos. Você está no momento certo, na quantidade certa, no investimento certo. E isso para um CFO, para uma empresa, para um fluxo de caixa de uma empresa, é o essencial. E isso dá muita segurança, Jane, imagino, para a própria MPE Soluções como um canal, né, que leva esta mensagem na ponta, que vem liderando vários projetos com empresas de diferentes tamanhos hoje no mercado, diferentes segmentos. Sem dúvida, é uma segurança e, ao mesmo tempo, uma satisfação muito grande. Eu estou te propondo um modelo onde você vai pagar aquilo que você está consumindo sem ter, de certa forma, estas variações do dia zero, como foi falado, né? Eu vejo que esta relação de parceria entre MPE e HP só tem a fazer com que o mercado, as empresas, os diferentes setores ganhem cada vez mais com isso, não é mesmo? Escolhas, né? Já coloquei a escolha que a MPE fez, tá junto com a HP, e a evolução da HP no mundo de TI. Porque qualquer outra empresa que você tivesse apostado, fosse parceira, são 44, 45 anos, a gente nunca ficou defasado. Tá? Então, vivemos todas as transformações que o mercado impulsionou, né? E sempre com o HP no topo, sabendo o que o cliente precisa. Liderando estas agendas, né? 100% liderando. 100% liderando. Então, isso é uma tranquilidade para a gente, é uma tranquilidade que eu levo para o cliente final. Principalmente isso, né? Porque eu sempre comento para você fazer um nome, ter um nome, é uma eternidade. Mas para você acabar tendo algum problema, é um ato. Já para a gente finalizar, até, Frigo, para novamente poder convidar as pessoas que estão nos acompanhando a entender mais na prática como o HP GreenLake pode vir a apoiar, suportar, habilitar os modelos de negócio das diferentes empresas e agendas dos executivos, a MPE como um parceiro estratégico. Existe alguma espécie de algum assessment, algum diagnóstico que essas empresas podem, por exemplo, contar com o apoio da MPE em parceria com a HPE para entender como o GreenLake se adaptaria a cada realidade de cada uma das empresas que nos ouvem? Sem dúvida nenhuma. É o nosso recado primeiro, né? Correto. Primeiro, acho que é importante colocar e a gente entender que conhecemos de tecnologia, vivemos a tecnologia, mas em momento algum falamos com ênfase na tecnologia. Falamos sempre aqui com ênfase em entregar resultado para o negócio dos nossos clientes. Acho que maior segurança que isso, de fato, quando a gente fala do processo transformacional, não existe. Não estamos aqui para falar de tecnologia, sim para entregar valor. E existem diferentes formas da gente começar a construir essa jornada, sempre com foco em entregar resultado para o negócio. É parceria em todos os sentidos. Né? Nosso maior bem final é o nosso cliente. E se a gente não estiver atualizado, se a gente não estiver engrenado, HPE, IPE, para todo o mercado, isso não vai flutar, não vai rodar, não tem jeito. Então, assim, o que o Frigo falou, trazer para o cliente essa tranquilidade faz parte do nosso discurso, faz parte do nosso dia a dia. Entender o que o cliente quer, saber como eu vou posicionar o cliente na solução, é o nosso dia a dia, é a nossa preocupação diária. Eu acho que isso a gente consegue traçar e desenvolver com muita maestria. De uma forma muito tranquila, serena e natural, principalmente. Né? Fantástico. Bom, Frigo, Jane, queria agradecer muito tempo de vocês por estes minutinhos de tanto conteúdo, de tantos insights, dessa conversa gostosa. Agradecer as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, por confiar neste projeto, né, Jane? Nessa série de conteúdos que nós estamos levando. Sem vocês, com certeza, não faria sentido isso daqui.
e nos colocar à disposição, né, que quem quiser continuar com estas agendas de transformação digital, transformação do negócio, a HPE, em parceria com o MPE, estão prontas para continuar atendendo e entender de forma individual o momento de cada empresa, o que faz sentido e como podemos auxiliar, não é mesmo? Obrigada, Jorge. Obrigada, Fio, pelo seu tempo. E Prazer. podem nos procurar, que estamos preparados para qualquer situação. Bom, então, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio da nossa série 2023, hoje falando sobre transformação digital e a tecnologia como um habilitador, como um meio que proporciona experiência, ganho, vantagem competitiva ao mercado. Eu te vejo no nosso próximo episódio, trazendo novos convidados, novidades para que a gente possa estar sempre conectados. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau!